Boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos começar a 105ª sessão do Humanidade na Saúde e eu peço para o Eric soltar o vídeo de abertura. Eric, por favor. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. Antes de pedir ao PC que faça as boas-vindas em nome do Hospital Samaritano, eu queria dizer a vocês que esse vídeo que vocês assistiram é criação e produção do Eric. O Eric acompanha a Humanidades desde o começo do Humanidades, sempre trabalhou na parte de TI e suporte, é quem garante, junto com o Daniel, que a gente funcione e funcionava no Samaritano e funcione online. E há algumas sessões que o Eric tem produzido vídeos absolutamente inacreditáveis, de bonitos, sofisticados, precisos, exatos, que encaixam como uma luva com a apresentação que a gente vai ter a seguir. Além do Eric ter feito isso, ele se tornou pai no dia 6 de dezembro, portanto, há 9 dias, ele é pai do Otto, um lindo bebê que virou o universo dele de cabeça para baixo. Então, eu queria que a gente hoje homenageasse o Eric e o Otto com essa sessão, e eu convido o PC para, em nome do Samaritano, cujo centro de estudos hospeda o Humanidades, nos falar um pouco e dar as boas-vindas em nome do Samaritano. PC, the floor is yours. Obrigado, Roberto. Como diria Margarete Dalcomo, né? Claro. Obrigado, boa tarde a todas e todos. É um prazer, um privilégio estar aqui mais uma vez, representando o Hospital Samaritano, Botafogo. Essa é a 105ª Sessão Humanidades, a Saúde, um gigante evento criado há 7 anos e conduzido com maestria durante um longo período pelo médico e pessoa ímpar Ricardo Cruz, cujo falecimento completou 2 anos agora, no dia 8/12, há poucos dias. Todos temos saudades e lembranças carinhosas do lugar. A sessão tem sequência pelo empenho e compromisso dos 7 membros da já conhecida assessoria secreta, e que é quem faz com que o sonho do Ricardo continue. Eu queria aproveitar e enviar os nossos sentimentos à viúva do Ricardo, Denise Cruz e seus filhos. Nós somos muito gratos a todos eles por continuar esse sonho que o Ricardo construiu. O foco das sessões é sempre buscar um olhar ampliado nas questões que possam afetar a saúde e aos profissionais de saúde. O tema de hoje é bem especial e tem grande interesse para todo mundo que vive nesse nosso planeta, o universo complexo, novas perspectivas. Teremos uma contribuição muito singular na fala de Luiz Alberto Oliveira, físico e doutor em cosmologia, que, com seu raro e robusto conhecimento, vai ampliar a compreensão e o debate desse difícil assunto. Entender o nosso lugar nesse universo incerto e repleto de complexidade é um desafio que gera angústia, talvez por nos sentirmos tão minúsculos diante dele, mas é o único universo que nós temos. Mas compreender melhor esse universo talvez possa produzir conhecimento e novas descobertas úteis para o nosso dia a dia. O que seriam essas novas perspectivas? É o que Luiz Alberto e Roberto Cooper, membro da nossa assessoria secreta, vão nos brindar nessa sessão Humanidades.
Agradeço muito a disponibilidade e generosidade de ambos por compartilharem conosco essa experiência, que tenho certeza será muito rica. Agradecemos ao Sérgio Redato pela belíssima playlist, como sempre, a Daiane, ao Eric, agora, como o Roberto disse, inova e sendo papai e produzindo esses vídeos lindos, ao Daniel e toda a equipe que faz da Sessão Humanidade na Saúde uma atividade enriquecedora e especial. E eu finalizo me referindo à fase introdutória do interessante livro Quando Deixamos de Entender o Mundo, de Benjamin Labotu, que esteve aqui na Flip esse ano. A frase é a seguinte: nós subimos, nós caímos, podemos subir caindo, a derrota nos molda, nossa única sabedoria é trágica, conhecida tardiamente e apenas para os perdidos. Obrigado, e devolvo a palavra ao Roberto. PC, como sempre, você faz uma introdução que é mais do que uma introdução, você se liga muito bem conosco da assessoria secreta, você é uma pessoa muito querida e você sempre tem palavras muito gentis e generosas. Eu queria avisar a todos que eu não vou brindar ninguém com absolutamente nada, eu sou um ignorante total nesse assunto, eu estou aqui moderando e distribuindo um pouquinho. Quem vai brindar a gente é o Luiz Alberto. PC tocou num ponto fundamental, que é o criador e o grande incentivador e executivo desse projeto é o Ricardo, continua sendo o Ricardo, e a assessoria secreta simplesmente consegue levar adiante algo porque era algo tão bom que persiste e persevera no tempo. Então, hoje nós começamos a 105ª sessão, no 7º ano do Humanidades na Saúde. Eu dou as boas-vindas a todo mundo que está neste link e também quem está no Instagram. O Luiz Alberto já foi apresentado pelo PC. Além dele ter essas qualificações, eu diria que ele é um pensador irrequieto, provocador e que vai nos fazer pensar um pouco. Nós, da assessoria, discutimos qual seria um bom tema para encerrar o ano, encerrar as atividades da humanidade, do Humanidades. E a gente disse, vamos pensar em alguma coisa grande. E a gente disse, vamos pensar grande, que tal pensar no universo? Né? Não sabemos nada assim que possa ser maior do que o universo. Aí, quando a gente pensou em universo, a gente pensou no Luiz Alberto. Convidamos o Luiz Alberto e, para nossa surpresa e felicidade, ele topou e ficou encantado e até nos contou uma história que eu não sei se eu vou dar um spoiler ou não, mas eu vou me permitir contar. O Luiz Alberto, durante muito tempo, estudou e produziu estudo com o Dr. Oscar Niemeyer. E o Dr. Oscar Niemeyer, em certa altura, foi convidado a fazer uma faculdade de arquitetura e ele conversou com o Luiz Alberto, incluiu o Luiz Alberto nesse projeto, mas o Dr. Oscar Niemeyer disse, eu só vou fazer essa faculdade se ela se chamar de Arquitetura e Humanidades. Então, havia um link entre arquitetura e humanidades, que parecia óbvio, mas não era. A mesma coisa acontece na medicina, medicina e humanidades. A gente precisa reforçar esse aspecto. E quando a gente fala de universo, acho que podem acontecer várias coisas. O primeiro é a gente se sentir insignificante, pequeno, mínimo. E isso pode ser um exercício de humildade extremamente positivo. A outra coisa que pode acontecer é que a gente se torne cínico, niilista, e dizer que não vale a pena fazer coisa nenhuma e não compreender que depende do recorte que a gente fizer. Tem um universo com 200 bilhões de galáxias que eu não sou absolutamente nada, menos do que isso. Mas tem um universo que é esse universo de humanidades, tem o universo da minha cidade, do meu país, da minha comunidade, da minha família, onde eu tenho um compromisso de fazer um investimento erótico, vital, para que esta vida valha a pena ser vivida. Não que ela tenha um sentido, mas que ela vale a pena ser vivida e que o entorno se desenvolva de uma maneira mais rica, mais justa, mais igualitária, mais prazerosa para todos.
Então, eu penso que o Luiz Alberto vai nos provocar com algo nessa linha. Eu não sei porque a gente não conversou muito. E aí, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao Luiz Alberto, agradecendo fortemente você ter aceito esse convite, Luiz. Foi muito bom. Ô, Roberto. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com essa... Agradeço ao Roberto, ao PC, a todo mundo pela oportunidade aqui de conversar com vocês. E a inspiração para o que eu pensei da gente debater veio, de fato, dessa coincidência entre o projeto do Ricardo Cruz, né, Humanidade na Saúde, e essa concepção do Dr. Oscar, de que se o arquiteto, o profissional, na verdade, de qualquer área, né, mas no caso o arquiteto, não tiver conhecimento de história, de literatura, de arte, de ciência, sua formação não será humanista, não será completa. Então, nesse sentido, eu imediatamente me senti atraído pela proposta de conversar com vocês sobre meu ramo de atividade, que é a cosmologia, né, a ciência da totalidade, e eu pensei de fazer uma coisa meio ousada, que é a de fazer uma espécie de cosmologia aplicada. Ou seja, ideias da cosmologia, mais do que esmiuçá-las, debatê-las, eu vou apresentá-las aqui nesse fórum e espero que, a partir desse quadro de fundo, a gente possa elaborar certas questões éticas e políticas, questões, como disse o Roberto e disse o PC, dizem respeito à nossa vida, né? A nossa vida enquanto pessoas, enquanto cidadãos brasileiros, membros da civilização humana, terráqueos. Tá? Então, vou, sem mais delongas, porque a vastidão do tema é literal, né? E vou ter que ser ligeiro em muitos momentos, e eu espero que, então, as perguntas a gente possa aprofundar, ou qualquer dúvida, qualquer aprofundamento, a gente possa fazer no campo das perguntas. Tá? Vou proceder, então, à arriscadíssima operação de dividir a tela. Tadã! Bom, o nosso encontro se chama Universo Complexo, Novas Perspectivas. Então, o nosso ponto de partida é uma ciência, a cosmologia. A cosmologia tem uma ciência, como é uma ciência da física, né? Como qualquer outra ciência, tem um objeto. O objeto da física, da cosmologia, é um objeto peculiar, que é a totalidade. Tudo o que existe. O universo astronômico como expressão mais abrangente do existir natural. Para a gente ter uma ideia do que a cosmologia faz, vamos tomar evidências. Vamos pegar, por exemplo, a primeira foto do novo telescópio espacial, o telescópio James Webb, foto deslumbrante, eu imagino que todo mundo tenha visto, foi muito noticiado, e ela apresenta, então, o chamado Quinteto de Stephan. São 5 galáxias, né, que formam esse conjunto, foram vistas pela primeira vez pelo tal de Stephan, lá em 1800 e não sei o quê, mas a primeira lição que a gente pode tirar daqui é o fato de que é um conjunto para nós, é um quinteto para nós, porque essa galáxia mais embaixo está a mais ou menos 40 milhões de anos-luz de nós, e as outras 4 estão entre 290 e 430. Então, de qualquer outra perspectiva, não seriam um quinteto, mas, para nós, do nosso ponto de vista, formam essa belíssima construção. Então, a primeira lição que a gente pode tirar dessa evidência, dessa imagem, né, é, como diz o físico Frank Wilczek, Prêmio Nobel de Física, o universo é abundante de espaço. Tem muito espaço. Então, vejam, por exemplo, essa célebre foto tirada pelo telescópio Hubble, há quase 20 anos. Durante 3 semanas, ele apontou numa direção em que nunca nada tinha sido visto, e depois de 3 semanas apontando para essa mesma direção, apareceram milhares e milhares de galáxias nunca antes vistas, distribuídas numa distância de bilhões de anos-luz. Cada ano-luz é uma medida de comprimento que equivale a mais ou menos 9,3 trilhões de quilômetros. Então, segundo o entendimento que nós temos imediatamente, o cosmos é inumanamente vasto.
Ele é vasto numa escala que o nosso cérebro mamífero não consegue compreender, aprender diretamente, né? São números dessa grandeza. E não só o universo é muito espaço, como ele é muito vazio. Vejam só, vamos partir aqui da Terra vamos aumentar a escala para o sistema solar. Repara que o sistema solar tem o Sol, os planetinhas ali, né, nossos vizinhos, a nuvem de cometas lá fora e o resto vazio. Vamos para as estrelas mais próximas, é o chamado a vizinhança interestelar. Essas estrelas todas a gente vê a olho nu de noite, alguns no hemisfério norte, alguns no hemisfério sul, tem essa, sei lá, dúziazinha de estrelas aí. Vamos para a nossa casa comum, a nossa galáxia, a Via Láctea. Via Láctea são 200 bilhões de estrelas, num disco de 200 mil anos-luz de extensão, 200 mil vezes 9,3 trilhões de quilômetros, demora 250 milhões de anos para dar uma volta em torno de si mesma. Imaginem que movimento majestoso. Um quarto de volta atrás, os dinossauros caminhavam na Terra. Nossa galáxia, vamos ampliar, vamos para o chamado grupo local de galáxias, que é essa meia dúzia de galáxias aqui, separadas por distâncias muito maiores do que elas. Ou seja, os grupos são essencialmente vazios. Vamos para um aglomerado de grupos, chamado superaglomerado de Virgem, ao qual nós pertencemos. Nossa galáxia está ali, nosso grupo está ali, e vemos, então, novamente, que as dimensões, né, dos aglomerados, em que os grupos estão nesse superaglomerado, são muitíssimo maiores que a dimensão de cada grupo. Vamos para os superaglomerados locais, do qual o de Virgem é apenas um deles. Novamente, o mesmo padrão, e então chegamos, enfim, no universo chamado universo observável, uma entidade absolutamente titânica, 49 bilhões de anos-luz de extensão estimada, que tem como característica o fato de ser todo muito parecido, né? Ser uma espécie de queijo suíço, que tem os filamentos de queijo e grandes buracos. Nós não gostaríamos se o vendedor da padaria quisesse nos dar um queijo suíço tão esburacado quanto o universo. Então, o universo tem abundância de vazio. Desde o tempo também é um atributo em que o universo é abundante, e desde uma ocasião primordial de instabilidade, a partir da qual o que nós chamamos de existência entrou em cena, se passaram aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Desde essa ocasião inicial, o início de um processo de expansão, a consolidação, formação das primeiras estrelas, formação das primeiras galáxias, etc., até o quadro de hoje, esse quadro muito vazio, muito, né, com essas estruturas, aproximadamente 18 bilhões de anos. É a nossa estimativa. Além disso, o universo também tem muita matéria. Isso é um mapeamento das galáxias, e vocês podem, de fato, aqui comprovar, né, que o norte e o sul, o leste e o oeste, são todos muito parecidos. Eu posso trocar uma parte do norte com uma parte do sul e não vou saber que fiz essa troca. Portanto, o universo é muito homogêneo. Uma estrutura homogênea é uma estrutura simples. Vejam vocês, o universo complexo é simples, desse ponto de vista. E, além disso, né, tem muita atividade. Essa, por exemplo, é uma estrela chamada Eta Carina, e aqui na nossa galáxia, que está em processo de explosão, de detonação, já está nesse processo, em poucos milhares de anos, ou seja, agora ela vai detonar uma explosão titânica, que vai fazer com que ela brilhe, uma chamada nova, né, vai fazer com que ela brilhe mais do que toda a galáxia por um breve tempo. Então, esses são os atributos que o Wilczek diz o universo é abundante, né, desses atributos. Mas, em pelo menos um lugar, e esta é a visão da Terra e da Lua, vocês podem ver aqui ao centro da imagem, né, da Terra e da Lua, fotografados pela sonda Cassini, entre os anéis de Saturno, a 1 bilhão de quilômetros, em pelo menos um lugar, o cosmos, o universo, se auto-observa. Essa é uma representação da totalidade que eu falei. No centro é o presente, o sistema solar. Você vai indo para a borda, você vai vendo formações mais vastas e mais antigas, e a borda é esse momento de instabilidade, esse momento de eclosão em que o cosmos entrou em existência. Então, veja que coisa curiosa. O cosmos, ainda que simples,
Ele é complexo porque ele cabe numa parte dele mesmo. O todo se mapeia numa parte sua. Então, como é que isso foi possível, né? Isso foi possível porque, ao longo desse processo de quase 13,8 bilhões de anos, naquele lugarzinho específico ali, se deu um pico de complexidade. Há 4 bilhões de anos, mais ou menos, emergiu um tipo de organização material capaz de repetir sua forma e variar sua forma, nós chamamos de vida. Há 1 bilhão de anos atrás, a vida foi se diversificando. Há 1 milhão de anos atrás, uma determinada espécie Homo, dominou um processo, o fogo. Há 50 mil anos, nós nos despedimos dos nossos últimos parentes próximos, os neandertais. Entre 10 e 5 mil anos, inventamos a agricultura, inventamos a cidade. Né? Há 1000 anos atrás, começamos a nos expandir pelo planeta e estamos hoje, então, graças a essa evolução material, vital e técnico-cognitiva, nós estamos hoje capazes de, nesse minúsculo recanto do cosmos, mapear, apreender o cosmos. Então, vejam, por esse processo de evolução material, biológica e cognitiva, formou-se um sistema complexo Terra, no qual coexistem sobrepostas 3 dimensões do nosso existir: a dimensão material, a dimensão vital e a dimensão do pensamento. E é esta sobreposição que permite que nós observemos o cosmos e que, nesse sentido, o cosmos caiba no nosso pensamento. Ou seja, autoobservação implica uma alta complexidade, implica essa sobreposição dessas dimensões distintas. E a conclusão que nós chegamos imediatamente é sintetizada pelo filósofo John Mayhew: nenhuma descrição do universo pode ser completa se não for poética, se não envolver o pensamento, envolver a vida e o pensamento. Ou seja, nós, insignificantes do ponto de vista da dimensão do cosmos, por sermos parte de um pico de complexidade cósmica, a complexidade é abundante, embora localizada, né? O cosmos ele tem vida e tem pensamento, a totalidade. Portanto, nós somos uma característica da totalidade, o fato de podermos observá-la. Bom, o que é complexo? Né? Plica ou plexo, no latim, querem dizer dobra. Então, complicado é dobrado junto. Explicar é desdobrar. Implicar é pôr em contato o que estava dissociado. Então, um sistema complexo é um sistema capaz de dobrar e desdobrar sobre o seu fora, o seu ambiente, e sobre si mesmo. Para dar um exemplo do que isso quer dizer, vamos tomar um exemplo da arte. Vamos pegar aqui uma representação de uma coroação, né, depois de um combate medieval, de uma justa. Nós vemos, então, as galantes donzelas, né, o viril cavaleiro, premiando o viril cavaleiro, né, e temos ali os ajudantes, os escudeiros, os pajens aqui na frente. Tudo isso está chapado no mesmo plano. As figuras são definidas pelo seu contorno, elas são bidimensionais, não têm volume, não são cheias. E as dimensões são definidas pela atribuição simbólica. O cavaleiro é importante, é grandão, as damas são importantes, são grandonas, os pajens não são importantes, são pequenininhos. Né? Ou seja, uma descrição inteiramente não realista, não conforme ao modo de funcionamento dos nossos sentidos. Aí, a Revolução de Giotto. Giotto toma de empréstimo da arte bizantina a dobra das vestimentas. Então, nós vemos aqui, nessa anunciação extraordinária, que as vestes de Nossa Senhora rodeiam o seu corpo. Seu corpo tem espessura. Né? A aia está sentada fora do habitat, do ambiente, onde Nossa Senhora recebe o anjo. Temos agora uma frente e um fundo, ou seja, uma representação de um volume, uma estrutura tridimensional, no mesmo plano de 2 dimensões. Ou seja, pela dobra, você ampliou as dimensões. E vemos essa realização completa, né, num artista maravilhoso, que é Fra Angélico. Uma outra anunciação, reparem, Nossa Senhora
está firmemente, suas ancas estão firmemente assentadas sobre a banqueta, Nossa Senhora pesa sobre a banqueta, o anjo se reclina perante ela e nós vemos a coxa do anjo. O anjo tem coxa. Reparem o espaço totalmente organizado, a frente, o meio e o fundo. Lá no fundo tem uma janelinha, um quadro, lá mais para o fundo ainda, uma floresta. Então, o espaço totalmente organizado que antecipa o espaço moderno, né? O espaço que se identifica com a perspectiva, com o nosso modo de olhar. Então, a arte, nessa transformação da arte, ela inaugura o espaço moderno. E a operação de dobrar é essa operação que aumenta ou diminui dimensões do sistema. Sistemas complexos, então, eles têm 3 componentes. Tem a parte, o menor, o todo, o maior, e tem uma estrutura intermediária, que eu vou chamar de meio, em 2 sentidos. Meio como metade, como intermediário, não é nem o menor nem o maior, e meio como contexto. Que os sistemas complexos eles podem fazer integrações parciais, produzir semitotalidades, totalidades parciais, que vão ser elas próprias elementos de outras integrações, até que o todo seja alcançado. Vamos dar um exemplo, né, do que acontece quando você tem esse tipo de sistema. Esse quadro do Escher, reparem que são 4 canaletas, e canaletas absolutamente vulgares, né? A água desce da parte mais alta da canaleta para a mais baixa. Mas quando nós integramos essas 4 canaletas banais nesta forma que o Escher imaginou, passamos a apresentar, a contemplar um objeto impossível. Porque a água que desce, ela sobe. Ou é a água que sobe que desce? Tá claro? Então, este todo tem propriedades que as partes sozinhas não têm. O todo é mais ou menos que a soma das partes. Nós chamamos essas propriedades que emergem da síntese que produz o todo, propriedades emergentes. Vamos dar um exemplo de como é que funciona essa passagem parte, meio, todo. Vamos pegar a água. Nós sabemos que a água é uma molécula que tem um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, e pelas propriedades da relação do oxigênio com os hidrogênios fazem esse ângulo desse valor aqui. Ó. Toda molécula de água é assim. Esses são os elementos. Bom, tem 1 zilhão de moléculas de água aqui no copo, e a mediação vai ser feita pelas chamadas pontes de hidrogênio. É porque os hidrogênios de uma molécula ficam estendendo o olho para o oxigênio da outra. Ficam querendo pegar o outro. Então, ficam eles são de um, mas ficam querendo se aproximar do outro. Só que numa gota d'água, você tem mais ou menos 10 trilhões de choques por segundo uma molécula com a outra. Isso quer dizer que 10 trilhões de vezes por segundo se formam essas pontes, se desfazem e se refazem. Então, a combinatória de possibilidades de arranjos e de encontros é um número incalculável. Né? Por isso, então, é que quando você tem uma gotícula d'água numa nuvem idêntica a muitas outras, sopra um vento frio e há uma cristalização, você obtém como resultado uma forma, né, cristal de neve, que é sempre hexagonal. É sempre um hexágono, porque o hexágono é a expressão macroscópica daquele ângulo molecular dos hidrogênios. Mas, além disso, você tem que, embora todo cristal de neve seja hexagonal, nenhum cristal de neve é idêntico, porque a combinatória dos arranjos possíveis no momento do congelamento faz com que as ornamentações de cada cristal, de cada floco, sejam absolutamente únicas, como esses exemplos que vocês estão vendo aqui. Ou seja, nessa formação, na passagem gotícula d'água idêntica, cristal de neve único, você tem simultaneamente repetição e diferenciação, repetição e variedade. Ou seja, o que a complexidade permite trazer para o mundo é muitas combinações, muitos arranjos. Ora, perguntaram a Richard Feynman, um dos maiores físicos do século XX, gostava muito do Brasil, tocava tamborim na Mangueira, né?
e que foi eleito pelos seus pares prêmio Nobel nos anos 90, o sujeito mais sabido do mundo, the smartest, perguntaram a ele qual é a ideia mais importante de todas. Ou seja, se a civilização sucumbisse num cataclisma, qual seria a ideia que os sobreviventes deveriam ter para que a única ideia para que a civilização pudesse ser reconstruída? E ele falou imediatamente, uma pergunta impossível, né? Mas ele respondeu imediatamente a ideia de átomo. A ideia de que os corpos materiais consistem de arranjos de combinações de unidades básicas, unidades elementares de materialidade. As coisas não são contínuas, as coisas são descontínuas. Então, se nós temos as dimensões, né, aqui na Terra, né, tem as dimensões da matéria, da vida e do pensamento como domínios de combinação, de arranjo e rearranjo, nós temos miríades de possibilidades de produções de forma. Né? Formas na matéria, formas na vida, formas no pensamento. Ou seja, o que a complexidade faz é uma condensação da capacidade de engendrar repetição e diferença, fazendo com que, nesse particular recanto do universo, haja a máxima variedade que nós até hoje podemos encontrar. Vamos ver, então, o caso das formações da matéria. Né? Isso é o registro de uma colisão no CERN, né? no grande colisor de Hadron. Né? É isso que acontece lá. E nós sabemos, então, que hoje nós sabemos que todas as matérias que nós conhecemos consistem na combinação de dois tipos de tijolo, um chamado quark, outro chamado lepton, são 6 tijolos quark, 6 tijolos lepton, e 4 tipos de cola, 2 tipos de tijolo, 4 tipos de argamassa. Todos os corpos que nós conhecemos resultam das combinações desses componentes. Então, nós vemos os átomos são formados assim, lá no núcleo dos átomos você tem os quarks, em volta dos átomos, essa coroa, né, dando suas propriedades químicas, você tem elétrons, que são leptons. Os átomos vão ser, cada um deles, né, vai ter uma distinção que vai distribuídos na tabela periódica dos elementos. Os átomos são a base, são as substâncias básicas, né, da tabela periódica. Você combinando os elementos da tabela periódica, você forma moléculas, cadeias moleculares, cadeias de átomos muito complexas, que vão dar lugar a muitas substâncias, né, substâncias diferentes, que vão produzir muitos corpos. Eu estou aqui colocando novamente, né, para a gente ver como a Terra é grandona em relação a Mercúrio, como a Terra é pequenininha em relação a Júpiter, como Júpiter é pequenininho em relação ao Sol e a Sírius, como Sírius é pequenininho em relação ao Aldebaran, como Aldebaran é minúsculo em relação a Antares, como Antares é pequena perto de WC Cephei, a maior estrela que nós conhecemos. E, portanto, novamente, o telescópio Hubble nos mostra que essa substância se combinando, produzindo corpos, produzindo astros, tem inumeráveis variações, inumeráveis formações possíveis. Né? Diversidade, não só nessa escala microscópica terrestre, também em escala cosmológica. Puxa vida. Bom. Vamos agora ver a dimensão da vida, as organizações da vida, né? Apresentadas aqui por esses desenhos maravilhosos de Ernest Haeckel, que eu imagino que muitos de vocês tenham já contemplado. Bem, nós sabemos que os organismos vivos têm o seu manual de formação, manual de instruções para a sua formação, né? A estrutura que esse organismo vai exibir, o organismo que ele vai ser, a espécie que ele vai ser mesmo, a partir de combinações de 4 bases do DNA. Ou seja, o desoxirribonucleis, né, é onde está redigido esse manual de instruções que codifica o passado, né? Ou seja, as instruções pelas quais este novo ser vai ser uma continuidade, uma repetição dos seus ancestrais, né? Vai ter a herança dos seus ancestrais. Então, a regra da vida é a evolução, que é mutação e seleção, né? Ou seja, variações no manual de instruções em nível molecular produzem variações de forma dos organismos que vão ser selecionadas, reproduzir ou não reproduzir, sobreviver ou não sobreviver, pelo contato com as vastas transformações ambientais.
Então, veja o milagre que a vida faz. A vida põe em contato a duração brevíssima das mutações moleculares, das reações moleculares, frações de minutos de segundo, com as grandes durações dos processos ambientais. Os milhares de anos de transformações do clima, os milhões de anos de transformações geológicas, as dezenas de milhões de anos de transformações astrofísicas. Então, a vida é capaz de engrenar essas dimensões temporais para produzir de maneira muito acelerada, muito condensada, mais diversidade. Vejam, você mudando, né, a combinação dos genes básicos, você altera características, né, do organismo, produz variação. A variação vai conduzir à adaptação, né, inovações bem-sucedidas em favorecer a alimentação e reprodução são escolhidas, são selecionadas para durar, outras, aqui não forem adaptativas, são descartadas, e nós chegamos, então, a essa maximização da diversidade, é a frase de Darwin insuperável, né? Ilimitadas formas de grande beleza. Como a gente pode ver aqui nessa coleção de cactos mexicanos. Veja que coisa absolutamente extraordinária. E os organismos vivos se unem formando sistemas, nós chamamos de ecossistemas. Essa é uma noção decisiva, porque nós estamos acostumados a pensar que os organismos são, sobretudo, indivíduos, né? Ou seja, é como se eles pudessem ter uma existência autônoma em relação aos demais. Não. Os organismos vivos só subsistem em relação, em sistema. Para dar um exemplo, até 1995, nós olhávamos para uma floresta e dizíamos é uma coleção de árvores, é uma coleção de indivíduos árvore, cada árvore é autônoma, podem competir por recursos uma com a outra e tal. E foi só em 1995 que nós tivemos evidência de que há uma rede de fungos conectando as raízes das árvores de uma floresta. Essa é uma representação de marcadores de radioisótopo, né, que foram injetados na rede de fungos e pode-se acompanhar, então, o compartilhamento de substâncias, de nutrientes, etc., de sinais entre as árvores da floresta. Até 1995 nós não sabíamos disso. Hoje nós sabemos que se você olha uma floresta por baixo e não por cima, é isso que você vê. Uma comunidade. Vamos brevemente começar a falar de sociologia arbórea, porque assim como tem as comunidades humanas, a floresta é uma comunidade. E até uma geração atrás nós simplesmente não sabíamos disso. Então, não há vida isolada. Toda vida é conectada. Toda vida precisa do seu contexto, né? Ou seja, toda vida, por definição, complexa. As invenções do pensamento, né? Lá por 1940, encontraram na França essa lasca de chifre de dente de morsa com essas curiosas inscrições, né? De um lado e do outro. Mas, puxa vida, por que alguém ficou dedicando a gastar tempo a fazer essas inscrições? Não aumentou o gume, não fez ponta. Para que serve? Não tem utilidade esse dente de morsa, né? Com essas inscrições. Até que alguém se deu conta que se tratava de uma analêmina lunar, ou seja, do registro das posições da Lua ao longo dos 28 dias do mês lunar. Ou seja, um primeiro calendário, né? Um registro de um ciclo natural, de um ciclo astronômico, a partir do qual outros ciclos vão poder ser mapeados, né? O ciclo das estações, o ciclo das plantas, o movimento das manadas, etc., né? As secas, as chuvas. Então, o céu, as regularidades celestes servindo de marco, né, para as regularidades terrestres, regularidades biológicas, regularidades da vida. Isso só pode acontecer por meio de um sistema simbólico em que esta forma seja associada a esta forma. Uma não tem nada a ver com a outra, né? Então, a simbolização, eu vou me resumir aqui a falar do alfabeto, né? O alfabeto, o que ele faz é codificar a fala. A partir de um pequeno número de fonemas, você poder dizer qualquer coisa, você registrar qualquer coisa.
A fala codificada dá lugar à escrita, e a escrita é o passado portátil, o passado que não falou só para trás, que continua falando no presente, falará enquanto o livro estiver. Ou seja, é pensamento condensado, né? E a biblioteca, o conjunto dos livros, é o conhecimento acumulado, tudo aquilo que pôde ser dito, tudo aquilo que pôde ser pensado, né? Tá registrado aí. E isso, então, serve de base para que diferentes inovações, uma cadeia de inovações, a partir desse conhecimento acumulado, desse passado útil, né? Esse passado vivo no presente, possam se desdobrar em novos caminhos, em novas inovações, em novas invenções, tá? Que vai dar lugar ao crescimento exponencial da capacidade técnica. O crescimento exponencial, você começa muito pequenininho, e depois, quanto mais você faz, mais você faz. Quanto mais capacidade técnica você tem, mais você tem, né? Eu estou representando aqui através de uma curva da atualidade que a gente sai do surgimento da internet e vai para avanços assim, ainda realmente impressionantes, previstos para as próximas décadas. Ou seja, hoje a cultura, os artefatos, os símbolos, recobrem a natureza, como nós podemos ver nessa representação dos voos intercontinentais, né, que recobrem o planeta, abolem as distâncias, instauram um agora, e os meios de comunicação, né, instauram um agora planetário. Né? Ou seja, o que acontece no Rio é simultâneo ao que acontece em Tóquio. Tem 1,5 segundos, né, para o sinal de um para o outro, pela rede de satélites. Então, a cultura recobre a natureza hoje. E, nesse sentido, a gente pode constatar que a ação humana ela se tornou uma força de alcance planetário. Não há nenhuma região hoje do planeta que não seja afetada direta ou indiretamente pela atividade humana. E as consequências dessa atividade vão ter muito longa duração. Então, até pouco tempo atrás, nossas ações eram diminutas, eram, num certo sentido, pouco significativas, né, para o comportamento do planeta como um todo, mas agora não. Agora nós somos uma força planetária. Temos evidência disso, por exemplo, pela distribuição exclusivamente artificial de radioatividade, né, a partir das explosões termonucleares dos anos 50, 60 e 70. Uma dezena, centena de explosões distribuíram de maneira inteiramente inédita material radioativo por todo o planeta. Então, os geólogos do futuro, até 1945, não encontrariam nenhuma desses depósitos. Daí em diante vão passar a encontrar. E esses depósitos afetam todo o planeta. E, da mesma maneira, a cultura envolve o humano, né? Os artefatos se aproximam cada vez mais de nós, são cada vez mais numerosos, né? Então, não se trata mais de uma relação homem-natureza, a cultura media essa relação. A cultura é meio, né, para nós humanos sermos humanos e para o mundo passar a operar com essa vigorosa, com essa marcante presença humana. Uma forma da gente representar esse estado de coisas, fazer um diagnóstico, então, desse momento civilizacional, é a proposta de que nós estamos em uma nova era geológica chamada Antropoceno. Antropo, homem, ceno, época, era, a era dos humanos. A era que uma determinada espécie ganhou a dimensão, né, de agentes naturais do porte dos vulcões. Nós lançamos tanto material particulado na atmosfera quanto o conjunto dos vulcões. Então, podemos dizer que o Antropoceno nos força a pensar num duplo dobramento, numa dupla complexificação. A dobra da abrangência, ou seja, nós artificializamos o mundo. Nossos habitats hoje são as cidades são inteiramente artificiais, o crédito natural é inteiramente controlado, né, nas cidades, e a dobra da imanência, a artificialização crescente de nós próprios humanos. Nossa ação técnica se rebatendo sobre nós mesmos, nós nos tornando matéria-prima para o nosso próprio engenho e arte. Então, momento de intensificação da complexidade do sistema complexo Terra, né? Nessa dimensão da abrangência, nessa dimensão da imanência.
Niels Bohr, um grande físico, disse que fazer previsões é uma coisa muito complicada, especialmente sobre o futuro. Mas, né, dentre o imenso leque de possibilidades que se abre desse momento denso, né, de possibilidades que nós vivemos, é possível nós identificarmos certas tendências que vão nos indicar certas configurações mais prováveis. Né? Na imensidão dos possíveis, nós somos capazes de identificar, né, tendências que vão fazer as configurações mais prováveis. Uma delas, né, as mudanças climáticas. Não tem a menor dúvida de que nós e nossos filhos, né, estamos projetando para 2050, daqui a uma geração, né, nossos filhos e netos vão estar aí, o tempo, né, não será o mesmo que era até recentemente. Não há dúvida quanto a isso. Né? Da mesma maneira, temos uma emergência da biodiversidade. Né? A biodiversidade sendo atacada, como nesse caso que vocês estão vendo, que é um projeto de plantação de óleo de dendê, substituindo a floresta tropical em Bornéu, na Indonésia, né? Multipliquem por 1000 esse tipo de intervenção e vocês vão entender, então, que a diversidade biológica atingiu um pico e está, nesse momento, sob forte ataque, está diminuindo. Quem sabe temos à vista uma sexta grande extinção, né? 70% das formas de vida desaparecerem. Os recursos naturais que eram abundantes, né, estão cada vez mais declinando. A água limpa, solo arável, ar puro e, infelizmente, né, nós sabemos cada vez mais condições sanitárias adversas, a própria adensamento populacional, o contato com habitats que eram isolados, que são reservatórios de patógenos, produzir novas doenças, né, como essa que, dentre as centenas de milhares de brasileiros, levou o nosso Ricardo Cruz. Podemos chamar a nossa situação atual de muitas coisas, de crise do capitalismo, crise da civilização. Eu vou preferir dizer que um certo tipo de ação sobre o mundo, que eu vou chamar de progresso, ele está atingindo o seu estágio final. E esse estágio final é um estágio que eu vou chamar de colapso. De outra maneira, se trata para nós agora de administrarmos esse estágio derradeiro do progresso, que é esse estágio de colapso. É disso que se trata, é disso que se abre para nós, é a demanda que se faz para nós agora. Mas colapso traz emergência no outro sentido, não emergência no sentido de crise, emergência naquele sentido de algo que não estava consolidado, que pode vir a surgir, né? Ou seja, oportunidades que podem ser trazidas pelo colapso. Por exemplo, em 2050, vamos ser em torno de 10 bilhões de pessoas. Isso é um sucesso biológico incrível, né? Que um número muito pequeno de gerações, nós tenhamos alcançado esse número colossal. Em 2050, vamos ser mais saudáveis, mais longevos, né? Lembrem, em 1950, a expectativa de vida dos brasileiros era 45 anos. 2 gerações depois, passou a ser 75. Hoje já se encaminha para 80. Né? Então, mais saudáveis, né? Já que nós somos. O número de conexões que as dimensões do nosso existir, né? Corpo, mente, espaço, né? Espaço comum, comunidade, todos eles têm um número enorme de empresas, de empreendimentos, de propostas, de projetos para se linkarem, para se associarem. Cada vez mais, nosso habitat cultural enriquece e altera o nosso modo de estar no mundo, altera o corpo, altera a mente, altera a comunidade, altera o espaço. E, cada vez mais, os artefatos se aproximam de nós, né? Organismos, parte biológico, parte mecânico. Cognição alterada, esse rapaz tinha uma vista deficiente, ele instalou um sistema pelo qual essa câmera converte as cores do ambiente em sons, né, que ele escuta, em sinais elétricos para o seu nervo auditivo. Ele escuta as cores. O desenho de organismos, em particular o desenho tanto temível quanto extraordinário de seres humanos, intervenção biológica
profunda, né, e o desenvolvimento de seres artificiais. Isso é nosso horizonte imediato. Quais são os grandes desafios desse momento? O desafio ambiental, ou seja, dos 9 grandes ciclos, né, de trocas do sistema planeta, nós estamos afetando 4 deles de maneira muito marcante, outros não sabemos exatamente ainda quantificar. E a desigualdade, né, desses 10 bilhões de pessoas, de 7,5 bilhões hoje, né, vamos ser 10, a desigualdade absurda de 73% dos adultos, né, terem 2,4% da riqueza e 33 milhões, 0,7%, terem 45%. Todas as vezes que, no passado, civilizações combinaram esgotamento de recursos naturais com desigualdade social exagerada, entraram em colapso. Não é de se admirar que a nossa civilização esteja se encaminhando para o colapso também. O que é preciso fazer? É preciso nós sermos inteligentes, no sentido que dá Stephen Hawking. Inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças. As mudanças estão acontecendo, né? Então vamos ser inteligentes nos adaptando a essas mudanças. Como é que nós podemos converter futuros prováveis em futuros desejáveis? Nós já dispomos dos meios de produzir, né, um modo de vida extremamente satisfatório para a humanidade como um todo. Não precisamos de reatores de fusão que ainda vão ter 20, 30 anos para chegar. Não precisamos de naves mais rápidas do que a luz. Os meios técnicos que nós já dispomos são suficientes para produzir um mundo paradisíaco. Como diz esse visionário Buckminster Fuller, é possível tomar conta de todo mundo hoje, né? Não é preciso mais ser eu ou você, o egoísmo é desnecessário, a guerra é obsoleta. Trata-se de converter a alta tecnologia do armamento para o vidamento, a palavra que ele inventou. Então, eu preciso ter ideias audaciosas, ideias como a do grande biólogo Eduardo Wilson, meia terra. Ou seja, a proposta dele é juntar todas as áreas de conservação, os parques, tanto nos continentes quanto nos mares, e dividir metade da terra para os humanos, metade da terra para tudo mais. Metade. Ideia completamente doida, por isso mesmo sensacional, porque meras ideias incrementais não é o que nós precisamos agora. Precisamos de ideias doidas que nem essa, fora da caixa, fora de tudo. Essas são as ideias que vão poder, de fato, nos levar à frente. E, é claro, né, a educação, principal instrumento de formação de gente, né, é, pela primeira vez, mais de 2/3 da humanidade alfabetizada nos nossos dias. Desses 2/3, mais da metade são mulheres. A gente se recorda que, no começo do século XX, o número de mulheres alfabetizadas no mundo era próximo de um traço. Entendemos que há uma imensa transformação psicossocial acontecendo que pode nos capacitar para produzir essa nova civilização. E economia não linear, né? Ao invés de nós extrairmos recursos, processarmos esses recursos para bens e benefícios, usar esses bens e jogar o resto fora que não existe, né? Se trata de extrair menos recursos, processar com mais eficiência, usar de maneira mais completa, produzir pouco resíduo, reciclar intensamente esse resíduo, né? Ou seja, uma economia circular e não linear. Tudo isso está perfeitamente ao nosso alcance de fazer. Se trata, então, de combinar a expansão do conhecimento. Essa é uma representação dos primeiros 1000 algarismos do número π. Olhem que coisa extraordinária, que riqueza, que naquela sequência aleatória dos números do algarismo, né, do número π, se apresentam aqui. Se juntar com a potência ilimitada da arte. Não há limite previsível, não há limite possível para o que a invenção, o engenho, a arte podem vir a trazer para o mundo, podem vir a realizar. Ou seja, nós temos os meios para construir a indispensável ponte entre o passado e o futuro. Se nós formos capazes de realizar essa ponte entre o que veio antes de nós e o que virá depois de nós, o amanhã se lembrará de nós com carinho, com saudade. E eu vou me despedir de vocês, então, com uma frase de um grande artista, Jorge Luiz Borges, cego já há muitos anos, é levado numa viagem ao mundo, e volta ao mundo, vai ao Egito,
E lá diz, então, ao pé das pirâmides, tomei um punhado de areia, caminhei alguns passos, despejei um pouco à frente, disse para mim mesmo, eu modifiquei o Saara. Nós podemos entender que os nossos gestos são capazes de modificar os Saaras, o caminho do universo vai estar aberto para nós. Obrigado. Uau! Uau, uau. Acho que o meu uau é o uau de todos que acabaram de te ouvir, Luiz. Então, eu estou dando um uau coletivo aqui. Abrimos o chat para quem quiser se manifestar, perguntar, contribuir, falar. Eu estou profundamente tocado, emocionado, feliz por você ter nos brindado com o que você acabou de falar. Então, vamos ver se alguém tem algum comentário. Deixa eu ver aqui se tem gente inscrita. Um segundinho. A partir de agora, o chat está aberto. Enquanto a gente tem pessoas se inscrevendo, a Vanja escreveu parabéns pela brilhante palestra. É curioso que você tenha falado mais de uma vez em poesia, né? E eu me lembrei de uma poesia do Fernando Pessoa, muito conhecido, não tem nada de erudito nisso, que é a Tabacaria, em que ele fica lá conjecturando, e no final acontece uma coisa incrível, e eu vou ler o trecho aqui, está colado na minha frente, né? Esse personagem estava com angústias e dúvidas, a máscara que eu vesti não era minha e depois não saía do meu rosto e tal. E no final ele diz assim, o homem saiu da tabacaria metendo o troco na algibeira das calças. Conheço, é o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus. Gritei-lhe adeus, ó Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu. Então, eu acho que é um pouco disso que você nos falou, Luiz. Assim, é assustador, mas, ao mesmo tempo, é um mundo de oportunidades do universo sorrir, nós sorrirmos com o universo. Agora que eu fiz essa embromation poética, vamos aqui ao chat ver se temos comentários. PC gostaria de fazer uma pergunta. PC? Luiz, parabéns. Nossa, foi genial a sua apresentação. Foi realmente, eu já assisti você em outros locais, na Casa do Saber e tal, mas foi realmente, se superou. Acho que todo mundo está assim, perplexo, está respirando até começar a fazer as perguntas. Mas eu tinha uma pergunta para você. Tem um assunto que é muito controverso, que normalmente os cientistas detonam, porque teve muita ligação no passado às teorias criacionistas e coisas e tal. O Darwin mesmo é completamente contrário. É a teoria da complexidade redutível, que é o desenho, a evolução natural, ela não explicaria tudo. Algumas coisas não conseguiam se explicar, porque é tão complexo. Então, criar essa teoria do design inteligente, que é alguma coisa que foge um pouco da seleção natural e tal. Você acha disso? Você acha muita maluquice, tirando o lado religioso, essas coisas todas, assim, aplicado mais à física? Ô, PC, não são teorias científicas, né? Você não tem como testar um design inteligente. Simplesmente isso. Você pode, a evolução da seleção natural, você pode testar. Na verdade, todos os fósseis que tem no mundo são evidências, né, que invalidariam, mas no caso validam, a seleção natural. O design inteligente vai dizer o quê? É um tipo de concepção não científica. O que não quer dizer que a seleção natural seja a última palavra absoluta, final, que deve virar dogma. Não é nada disso. Por exemplo, o surgimento da vida, esse passo decisivo da complexificação material para a complexificação biológica, você tem diferentes teorias. Eu, particularmente, sou fascinado pela ideia do John Maynard,
de que a vida provém da lama. A lama, ela repete, mas a unidade informativa da lama, que é a areiazinha, né, ela tem uma enxurrada, a poça estava aqui, é carregada para lá, se deposita, e de acordo com o tamanho das partículas, vão se depositando, reproduzindo a estrutura que estava antes. Então, a lama repete sua forma. Mas a unidade informativa da lama, que é o grãozinho de areia, ele não é frágil. Ele próprio não se modifica, ele só se desgasta, né? Então, a lama não pode variar, a lama não pode mutar. Mas, se você imaginar compostos de carbono muito complexos que adiram a esse processo de refazer a poça de lama, pode ser que eles tenham pego uma carona, né, e começado a se replicar a partir dessa replicação mineral, se você quiser. Tá? Essa é uma teoria, não estou dizendo que ela seja, mas ela vem suplementar isso que a seleção natural não fala, porque a origem da vida, o surgimento da vida, não funciona pela seleção natural, é outra coisa. Nós temos que descobrir o que é. Professor Marcelo Baczynski. Bom, estão me ouvindo? Sim. Eu incorporo o UAU do Cooper e do meu próprio UAU. Realmente foi uma conferência absolutamente impactante e agradeço a sua participação. E a minha pergunta, por coincidência, tem a ver com a pergunta anterior. Eu gostaria de te ouvir qual é a tua percepção do fato de que o homem, de certa forma, se apoderou do processo de seleção natural e transformou o processo de seleção natural para um processo de seleção absolutamente tecnológica e artificial, do qual o homem tem o absoluto controle. Como você vê esse fato, as consequências desse fato? E, mais uma vez, te agradeço pela qualidade. Marcelo, veja, eu acho que o design inteligente não operou no passado, mas doravante vai haver um design, se é inteligente ou não, não sei, a partir da nossa intervenção nos mecanismos básicos de funcionamento dos organismos, inclusive o nosso próprio organismo, né? As formas, os limites que definiam, as formas que separavam um organismo do outro, etc., hoje são todos suscetíveis de intervenção técnica. Vocês se lembram que um dos realizadores do projeto Genoma Humano, ele construiu um genoma inteiramente artificial, com 500 partes, tirou o núcleo de uma célula, de uma bactéria, de uma célula, botou lá dentro da célula, deu um choque, colou ali, e a célula começou a se reproduzir. Só que ele tinha acrescentado nesse genoma funcional, né, ele tinha acrescentado uma transcrição de um verso de Tennyson. Então, tem um verso de Tennyson escrito em desoxirribonucleis, prosperando pelo universo afora. Então, isso é uma coisa inteiramente enlouquecedora, está claro? Isso poderia ser realizado. E abre, então, esse fato decisivo da nossa época, que é os limites que definiam o que é ser humano e o que não é ser humano, estão cada vez mais fluidos, cada vez mais permeáveis, cada vez mais nós nos inumanizamos, adquirimos propriedades e capacidades que não eram humanas, cada vez mais nós humanizamos o não humano. Exportamos capacidade cognitiva para os nossos artefatos, como a gente vê, ninguém mais faz conta, né? Só o celular faz conta para você, né? Ninguém mais faz conta de cabeça. Nós exportamos, né? Ninguém mais se orienta pelo céu. Você pega o celular e olha. Né? Então, essas transposições, essas mesclas, essas transduções, né, de um setor para o outro, são marca do nosso tempo e são tão antropoceno quanto a nossa capacidade de intervir no ambiente. Essa capacidade de intervir na vida e intervir em nós mesmos. Significa que nós estamos em processo de inacabamento. E o inacabamento é uma característica do universo. O universo continua em processo, continua em transformação em escala universal, escala cósmica, não é transformação que acontece aqui em nível de estrela, não. Transformação cósmica, é um processo de expansão,
iniciado 13,8 bilhões de anos atrás, né, que vai prosseguir. Ou seja, o próprio universo, o próprio cosmos, né, vive um estado de inacabamento. Não é à toa que nós também, né, não temos essa determinação acerca do que nós podemos ou não podemos fazer. Que, por um lado, é muito assustador, por outro lado, é interessantíssimo. Otávio Portela, por favor. Depois, Armando Nogueira. E tem uma pergunta que o grupo não registrou, que é de alguém perguntando sobre se o colapso seria o Armagedon. R. Gley, eu não sei quem é, mas se quer fazer essa pergunta ao vivo. Então, agora, Otávio Portela. Boa tarde a todos. Repetindo o que o Cooper falou, que espetáculo de apresentação. Foi de grande aprendizado, de coisas que eu nunca ouvi falar, não tinha a mínima ideia, e a assessoria secreta fecha o ano com uma apresentação indescritível. Meus parabéns, um prazer em conhecê-lo virtualmente, e a partir de hoje serei um seguidor seu. Foi brilhante, brilhante, e obrigado pelas coisas ensinadas. Boa tarde a todos. Eu vou chamar agora Armando Nogueira. Depois, Rogério Gleiser. A gente está supondo que R. Gley seja Rogério Gleiser. Se for, é um querido e amado amigo nosso. Bom, primeiro, parabéns, apresentação maravilhosa, fantástica, como sempre, no Humanidades. São coisas sempre maravilhosas que nos ensinam muito, que nos fazem refletir muito. Mas eu queria fazer uma pergunta, Luiz. Você, num certo momento, você fica, na sua palestra, um pouco pessimista. Eu acho que você demonstra um certo pessimismo. E aí você vem com a questão da economia circular, da economia não linear, que eu acho muito interessante e que eu acho que a gente discute muito pouco. Inclusive, discute pouco em relação à questão até da saúde, aos usos, né? Aos recursos usados na saúde e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, você acha que o mundo está preparado para essa transformação, o capitalismo competitivo que nós temos hoje, ele abriria espaços para isso, ou nós estamos fadados ao insucesso e aí entraríamos no colapso que você colocou lá com certo pessimismo? Marcelo, veja... Armando. Armando, desculpe, Armando. Se a gente tenta identificar os fatores que estão em ação e que estão produzindo isso que eu chamei de futuros prováveis, cenários prováveis de futuro, nós vemos que a ação humana ganhou esse estofo, esse foro, né, de ter alcançado a dimensão de um fator de transformação ambiental em grande escala. Isso é inescapável. Isso significa que, necessariamente, a ação humana, o conjunto da ação humana, ao envolver o território, ao envolver o suporte, ao envolver o planeta, necessariamente se rebaterá sobre si mesma. Não tem mais fora, né? Todos os países já se converteram, não tem mais populações a conquistar para converter de cidadãos em consumidores, né? Isso já está feito em escala global. Então, necessariamente, a atividade humana agora não se dará sobre um território neutro, estará sobre um território no qual ela já opera, ela já atua, ela já está enraizada ali.
Isso significa que, necessariamente, eu friso aqui esse caráter determinista, né, desse dobramento da abrangência, necessariamente não seremos os mesmos e não viveremos como nossos pais, ao contrário do que dizia o poeta, dizia Belchior, né? Não seremos os mesmos, não viveremos como nossos pais, porque é impossível que um sistema que tem essa dimensão de atividade, essa atividade não se rebata sobre os próprios meios de ação dessa atividade. Impossível. Portanto, isso que eu chamei de colapso é o estágio final de um processo que a gente pode dizer que começou com a Revolução Industrial, começou com o capitalismo. Então, o que é certo e definitivo é que o modo pelo qual estamos indo não perdurará. Simplesmente isso. Não haverá mais terra arável, não haverá mais água limpa, não haverá mais ar não contaminado. Em suma, a desigualdade intolerável. Essa configuração de mundo que veio até aqui, daqui para frente não prospera. Então, a questão é o que fazer, né? E o que fazer, a meu ver, é compreender que nós já dispomos dos meios. Nós não precisamos esperar, continuaremos inventando, continuaremos criando, sem a menor dúvida, mas já temos os meios, né, de implementar essa fase de colapso, de manejá-la, tripulá-la, de tal maneira que ela chegue a um estágio a partir do qual algo inteiramente novo, que nós mal podemos vislumbrar, vai surgir, que é como acontece sempre na história. Tá? Então, eu diria para você que essa determinação que tem a ver com o caráter genérico, o caráter teórico, né, de um sistema complexo qualquer, né, no momento em que o todo é recoberto pela atividade das suas partes, necessariamente essa atividade ela ganha um novo estatuto e necessariamente ela vai implicar, vai afetar, né, os próprios agentes que estão. E o nosso desafio, então, é imaginar o que parece inconcebível, o que é o mundo depois do capitalismo. Porque parece que o capitalismo é alguma coisa que se entranhou de tal modo no nosso ser, né, que, como, depois, o pós-capitalismo, o que pode ser? O que pode ser um outro em relação a isso? Lembra vocês que até 2 séculos e meio, vai lá, 3 séculos atrás, não vivíamos no capitalismo. Há populações que têm modos de estar no mundo, né? Nossos ancestrais indígenas, saberes originários, têm outros modos de lidar com a natureza, outros modos de lidar com as outras populações, completamente diferentes do capitalismo. O capitalismo não é a única experiência humana. Não é o progresso se tornou dominante, globalizou-se, mas agora chegou ao seu limite. Né? Essa fase do colapso é a fase que terá de ser ultrapassada. Eu não me acho pessimista, porque eu confio na potência da imaginação humana. Por isso que eu insisto que a poesia é alguma coisa, a poesia, as formas da arte, são absolutamente instrumentais necessárias para que a gente possa ir produzindo sentido, né, nessa gama de mudanças, muitas delas árduas, não vamos brincar, muitas delas árduas, muito sofrimento, muito desgaste, e, no entanto, há um horizonte depois, há um porto depois, né? E nós podemos nos guiar para lá. Basta nós sermos bons velejadores, né? Bons marinheiros. Naju, você ainda está na sala e gostaria de abrir o vídeo e fazer a sua pergunta, por favor? Oi, estou sim. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Boa tarde, pessoal. Adorei a palestra. Sigo o Luiz desde a primeira vez que eu vi, então tudo que ele fala eu tento participar. Essa fala me fez pensar muito num tema que eu venho pensando há um tempo já, que é com relação a essas, eu não sei como chamar muito bem, mas assim, eu chamo de estudos esotéricos, né, como, por exemplo, astrologia, numerologia, que são estudos que sempre me intrigaram muito, porque eu não sei muito bem se eles são mais próximos da ciência ou mais próximos de algo
inexplicável, por exemplo, como religião. Porque, por exemplo, tem muita gente que fala, eu acredito na astrologia, eu não acredito na astrologia. E eu sei que são estudos que estão relacionados, de fato, ali ao impacto de astros, né, de corpos visíveis e concretos, assim. Então, eu queria saber se existe alguma visão dentro do lado de vocês, né, cientistas, físicos, enfim, sobre isso, né? Sempre foi uma curiosidade minha mesmo. Tá. As formas de você lidar com as estruturas do mundo, as formações da matéria, as invenções da vida, invenções de pensamento, tem muitas formas de você lidar com isso. E essas formas vão ser todas humanas, no sentido que todas vão ser simbólicas, né? Necessariamente simbólicas, porque nós somos animais falantes. E a simbolização é ela própria uma técnica, né? É uma técnica que não só tem gestos produtivos materiais, mas tem gestos produtivos simbólicos, né? No campo da própria fala, no campo da própria arte, da própria literatura. Então, eu entendo que essas tradições são tradições, heranças de saberes antigos, arcaicos, têm o seu lugar no sentido de enriquecer nosso leque de interpretações do mundo. Elas não têm o estatuto de discurso científico, nem são para ter, nem precisam ter, né? Na medida que eles sirvam para ilustrar o mundo humano. Elas, no certo sentido, são demasiado humanas, né? A ciência, e acho que eu, de alguma maneira, dei um vislumbre disso para vocês, a ciência nos abre a dimensões inumanas, extra-humanas. Torna possível que nós conversemos com os vírus, que nós conversemos com estrelas explodindo, que nós conversemos com os dinossauros do passado. A ciência é uma forma de conversar com o mundo, dialogar com o mundo. Não é a única, tem outras formas. E essas outras formas, elas podem trazer elementos simbólicos, culturais, profundamente enriquecedores, né? Para temperar essa vasta abertura de mundo que nós estamos experienciando agora. Não sei se eu respondi exatamente o que você... mas foi o... Luiz, o Rogério Gleiser, que é irmão do Marcelo Gleiser, imagine você, ele está falando de um computador que não tem microfone, que não tem câmera. É uma vergonha absoluta ser um amigo de um cara como esse. Mas é meu amigo, pô, meu amigo desde antes da faculdade. O que eu posso fazer? Então, a pergunta do Rogério é se o colapso a que você se refere seria o Armagedon. Agora, eu não sei o que é Armagedon, né? Mas Armagedon é a batalha final prevista no texto do Apocalipse. Tá. Daria na cidade de Megido, no Oriente Médio e tal. Bom, uma observação todas as estrelas que nós vemos estão num pequeno, somos capazes de ver à noite, estão num pequeno círculo em volta do nosso sistema solar. Poucos anos-luz é o que a gente consegue ver. Depois tem nuvens de gás, etc., que obstruem. A gente consegue ver a olho nu a galáxia de Andrômeda, 2 milhões de anos-luz e meio, mas é muito grande, né? Mas, essencialmente, tudo que a gente vê é um círculo muito próximo de nós, nossa vizinhança. Todas as regiões locais mencionadas na Bíblia, a Bíblia da tradição judaica, né, todos estão em volta do Oriente Médio. Não tem Bahia, não tem Sibéria, não tem Oceania, está claro? Então, é uma tradição de um mundo muito restrito, e a ideia do Armagedon, como simbolizando o fim do mundo, né, é uma ideia que, a meu ver, não dialoga com esse conceito de colapso que eu procurei trazer, que o colapso você verifica não só num conflito armado, diferentes formas pelas quais uma sociedade, uma civilização, né, se desarticula socialmente e se desbalanceia ecologicamente. Tem um algoritmo interessantíssimo do pessoal da Universidade de Maryland que ele é capaz de reproduzir, mexendo com 4 parâmetros, desigualdade interna, impacto ecológico, para 4 parâmetros, ele descreve a evolução
de civilizações passadas. Império Romano, Império Gupta na Índia, Império Han na China, a colonização da Ilha de Páscoa, a colonização viking na Groenlândia, toda a civilização maia, todos eles são descritos, você mexe nos parâmetros, você descreve o que aconteceu. Então, fundamentalmente, você tem dois tipos de colapso: um colapso reversível, em que a sociedade se articula até um certo ponto, depois retoma o seu caminho, e colapsos irreversíveis, aquela civilização desaparece, se torna memória do passado, torna exclusivamente do passado. Nosso desafio é fazer com que o colapso que nós estamos vivendo, que é inevitável, seja reversível. Que nós sejamos capazes de emprestar para as gerações que já estão aí, que vão vir, sejamos capazes de emprestar ideias, meios, propostas, políticas, atitudes, éticas, de tal maneira que elas possam retomar, depois dessa fase, retomar a civilização e alcançar horizontes locais que a gente mal vislumbra. Nossa tarefa ética e política fundamental, como pessoas, como seres humanos estamos vivendo agora, é impedir o colapso absoluto. Nesse sentido, se Armagedon é o fim do mundo, nós devemos evitar o fim do mundo. Acho bem razoável que a gente evite, né? Jaime Weissman. Depois eu tenho Tereza e Sérgio e encerrei as inscrições. Boa tarde a todos. Vai, Jaime, pode ir. Boa tarde a todos. Agradecer a palestra, mas reclamar um palestrante que me colocou na posição de perplexidade absoluta. A palavra já foi dita, mas eu vou repetir, me colocou em perplexidade. Eu quero... Obrigado. Que a última resposta que acabou de proferir foi uma linha de esperança, mas eu me senti, ao final da sua palestra, como ao final do filme 2001, Aventura no Espaço, aquele branco, aquele vazio, aquela coisa toda que o Stanley Kubrick tão bem engendrou. Você se recuperou um pouquinho agora na última pergunta, porque realmente a nossa perplexidade desse grupo todo que frequenta aqui Humanidades é absoluta diante de tantas evidências que você falou. Você quer evitar a palavra, mas a palavra é colapso. Se a gente pensar que há 500 anos atrás a humanidade inventou um novo astrolábio para poder ir de Portugal para as Índias e para as conquistas da terra Brasilis, somente há 500 anos, dentro desse universo fenomenal que você fez, o tempo está muito curto. É só o que eu queria dizer, não tenho nada de perguntar. Eu acho que você expôs a tua perplexidade também muito claramente, e só agradecer novamente e lamentar que vai ser duro dormir hoje. Jaime, obrigado. Nosso desafio é enorme, é o desafio de lidar com dimensões absolutamente não humanas a partir da nossa pequena humanidadezinha, que é o que a gente tem, né? Não temos outra coisa. Então, é, de fato, um desafio enorme você contemplar a evolução cósmica e compreender que a evolução da vida, o lugar dela, e a evolução humana, né? No âmbito da vida, a vantagem é que nós somos muito rápidos. A natureza é muito lenta, a vida é mais rápida, mas nós somos muito rápidos, muito velozes. Talvez velozes demais, nos borrachemos ali na frente. Não, está tudo muito rápido. Mas há em nós algo ilimitado. A última palavra não foi dita, não está dita ainda. Então, se a gente for capaz de lançar esse olhar, sempre vai ter o oceano para nós singrarmos, para nós velejarmos. Tereza Machado.
Eu fiquei com muita curiosidade dentro da perspectiva do UAU em relação aos jovens que já se beneficiaram de uma forma muito mais intensa do que a nossa geração, de uma educação mais abrangente, sobretudo do hemisfério norte, pessoas como a Greta Gerwig, por exemplo, e esses movimentos, como situá-los dentro dessa perspectiva, digamos, cosmológica? Eles já seriam vistos dentro da poética, ou seja, fora da caixinha, como possibilidade de ponte entre um absoluto colapso e uma renovação, ou um novo começo, ou eles seriam eminentemente políticos, no sentido de operadores da própria continuidade do colapso? Muito obrigada. Eu fiquei, enfim, muito emocionada e muito impactada com a sua, como todos. Obrigado. É uma pergunta difícil. Eu vou... quando você perguntou, me recordei, quando eu era, muitas décadas atrás, eu era também um jovem, estava em plena ditadura. O Brasil estava na ditadura, e não só o Brasil, né? A situação que se vivia naquele momento, a ameaça do Armagedon nuclear, uma imagem que eu tinha, sei lá, 18 anos, uma das primeiras imagens que eu vi assim, circulando por tela, foi uma imagem, uma mescla do Nixon com Brezhnev, com o Mao e com mais o premier britânico e o francês, ou seja, quem tinha armas nucleares. E as figuras eram mescladas com uma dosagem de acordo com o número de armas nucleares. Então, era uma combinação do Nixon com as sobrancelhas do Brezhnev, do Nixon do Reagan, com as sobrancelhas do Brezhnev. Você pode imaginar a figura mais terrificante, mais assustadora que essa? Então, eu fico imaginando, essa garotada hoje, Greta, esse pessoal, eles olham e eles sabem que as transformações que estão acontecendo, que serão um mundo no qual eles vão viver, vão ter filhos, vão, em suma, que é o domínio deles, né? Vai ser completamente diferente do mundo nosso, do que veio até aqui, desses que... Ou seja, é como se o nosso legado não deixasse ser uma herança para eles, porque o mundo que nós vivemos não será mais o mundo deles. Então, isso pode produzir apatia, afasia, depressão, negacionismo, cinismo, pode produzir loucura, em suma, uma variedade de coisas, mas pode produzir algo fundamental, que é engajamento. Ou seja, vou fazer alguma coisa com esse negócio. Não vou deixar isso acontecer assim. E eu vejo, então, esse caráter eminentemente político da postura desses jovens, eu acho sensacional, acho fundamental, né? Acho que é o caminho de processamento do colapso, você tem razão, passa necessariamente por aí, tá? E tanto quanto os inúmeros que não querem nem saber, que vão querer se esconder dessas realidades, né? Que se intensificando cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, oportunidade de exercício de uma liberdade criativa e associativa e cooperativa numa escala mundial que nós não tínhamos até agora. Ou seja, sermos todos Greta, velhos, novos, brasileiros, brancos, pretos, azuis, todo mundo ser Greta. É algo que nós podemos passar a ser. Lembrem, romano era romano, o resto era bárbaro. Agora não, agora cada um de nós é um pedacinho de alguma coisa mesclada, né? Escuta música nigeriana, comendo comida japonesa, vestindo linho brasileiro desenhado por um italiano produzido na China. Somos isso. Somos esse amálgama de muitas culturas. Uma experiência nova. Não tinha nada disso antes, mas agora tem. E, então, que sejamos todos Greta, desde criancinha.
Eliana, eu não vou conseguir fazer sua pergunta por causa do tempo. O Sérgio vai fazer o encerramento das perguntas e dos comentários. E tem uma invasão aqui perguntando se você tem mídia para ser seguido ou perseguido. Respondendo a isso, não, eu posto umas coisas no Facebook, posto umas coisas no LinkedIn, fundamentalmente é isso. Sou bem obsoleto nesse sentido. Que bom. Mas de vez em quando eu posto uns anúncios assim, vai ter um evento bacana, Humanidades e tal, né? Então, Humanidade da Saúde, então aí eu aviso. Sérgio Zaidaft. Luiz Alberto, eu sou da assessoria secreta também, conheço você de ouvir falar há muito tempo. E tive a primeira vez o prazer de ver você falando, como todos, as minhas 3 letras não foram UAU, foram 3 consoantes de um palavrão que eu não vou reproduzir aqui, evidentemente, tamanho meu espanto. Mas escreveu PQP. Não, Roberto, não precisa dizer, todo mundo entendeu, nem bom entendedor. Porque esse espanto, acho que todos já disseram. Primeiro, a explosão de conhecimentos, é uma estrela explodindo aqui conhecimento para tudo que é lado. A vontade que eu tinha de voltar ao pré-vestibular, fazer pergunta a cada frase que você dizia, né? Ficar enchendo o saco do professor, assim, mas me explica esse troço aí direito. Aí eu fico pensando, bom, a gente costuma ter 10 sessões por ano, você está contratado, esteja contratado para as 10 sessões do ano que vem, você, em cada uma delas, explicar algumas das coisas que você começou a falar hoje. Porque é um mundo, a sensação de perplexidade que todos disseram é por nos colocarmos de frente para a questão, afinal de contas, o que é isso tudo que a gente... Onde é que a gente está? De onde é que eu vim? O que é isso? Qual é o sentido disso tudo? Que, evidentemente, nos deixa nos sentindo um mísero grão de areia, um pequenino grão de areia. Mas altamente complexo. Altamente complexo, ao mesmo tempo completamente insignificante. Como o Roberto falou no começo, e você nos mostrou nessa brilhantíssima palestra. Eu fiquei me perguntando, quer dizer, quando a gente pensou em alguma coisa grande para encerrar o ano, enfim, imaginamos que fosse tão grande assim, como disse o Roberto. E realmente, o que nos liga, quer dizer, eu fiquei pensando o tempo todo, para que tudo isso? O que isso tudo tem a ver com humanidade na saúde? Né? Essa pretensão, essa arrogância que temos aqui, de olharmos para a estrela e imaginarmos coisas de amor. Pobre sonhador. Peguei no grão de areia, que era um pobre sonhador, olhando o céu, viu uma estrela, imaginou coisas de amor. Ficamos aqui imaginando coisas de amor. Como você imagina uma opção de poesias, uma opção de coisas de amor no meio da sua palestra, juntando física, química, biologia, poesia, Borges, então realmente quadro, pintura, tudo, literatura. Eu não pude deixar de me lembrar, queria fazer um comentário, o que a gente faz aqui talvez seja o que você descreveu, o que as árvores fazem debaixo da terra. Nos ligarmos de algum modo para nos sentirmos tão sós, nos sentirmos de algum modo fazendo parte de uma comunidade de árvores, de seres, de animais, do que seja, termos algum tipo de imaginação de coisas de amor, algo que nos ligue, que nos faça algo para ter, que possamos fazer algo para ter esperança, porque senão a gente desiste e perde o boné e vai-se embora, né? Nesse sentido, eu quero te agradecer. Eu acho que maior do que isso que você nos deu hoje é impossível, tanto de uma convocação para alguma coisa que há que se fazer, porque do jeito que vamos, estamos mal parados, né? E que o aprendizado que a gente pode tirar disso em todos os campos, políticos, poéticos, na área da saúde, na área da relação médico-paciente, isso é algo inestimável. Um último comentário, já que você falou de muita literatura e arte, eu me lembrei do filme Johnny Vai à Guerra, não sei se você conhece, Johnny Got His Gun, Dalton Trumbo, obra de arte, obra-prima dos anos 70, do sujeito lá, explodiu uma bomba, né, numa trincheira lá, não tem olhos, não tem ouvidos, não tem boca, não tem nariz, não tem braços, não tem pernas e quer se comunicar, quer estabelecer uma rede, e a busca desesperada dele para diferenciar o que é sonho, o que é realidade, a primeira coisa que ele se lembra, a gente ouve o pensamento dele no filme, né? É lembrar como é que é o sistema solar. É a primeira frase que a gente ouve do personagem no filme. E para assim, onde é que eu estou, né? E como é que eu me comunico, como é que eu faço os outros verem que eu existo. Enfim, eu quero te agradecer, isso é uma obra de arte que você nos deu para a gente hoje. Muitíssimo obrigado.
Ô, Sérgio, puxa vida, isso que você fala de que nós somos criaturas de rede, e, de fato, né, o nosso micélio é o amor, a amizade, a alegria. É isso que nos comunica. Nós somos dos mamíferos empatas, os primatas, né? Nós somos os mais empatas de todos. Nós não podemos viver sem que o outro esteja conosco. E essa intensificação do estar junto, do estar coletivo, é alguma coisa que vai contra o individualismo exacerbado, né, que nós temos doutrinados nesses últimos anos, e eu acho que é um dos caminhos de abertura para produzir essa sociedade do amanhã, sociedade do depois, sociedade do além, né, que esperemos há de vir por aí. Então, eu agradeço muito a você, sua gentileza, a gentileza de todos, né, por me acolherem aqui, e torço muito para que essa nossa rede miceliana ela nos dê muitos nutrientes. Obrigado a todos, sim. Luiz, muitíssimo obrigado. Não vou me estender nesses agradecimentos que são gerais, afetivos. Curiosamente, eu falei no começo investimento erótico, né, da gente precisar mais Eros e menos Marte, menos guerra. Queria agradecer a presença de todos. Humanidades existe porque é um projeto brilhante do Ricardo, mas é, acima de tudo, uma rede que se mantém conectada e ligada, e que quer se manter conectada e ligada, como uma esperança nesse obscurantismo que a gente está vivendo, que é o colapso, agora tem nome. Queria agradecer às pessoas que estão nos assistindo pelo Instagram também, não só as que estão aqui nesse momento, nesse link. E a gente costuma encerrar, e vai encerrar o ano, a gente volta ano que vem, a gente vai encerrar com uma música, que é a música que fecha a apresentação, e eu, nesse momento, te dou um forte abraço em nome de todos do Humanidades, Luiz. Um abraço muito carinhoso, afetivo, emocionado, em nome de todos. Tá? Muitíssimo obrigado. Eric, eu esqueci algum agradecimento? Acho que não, né? Então, por favor, a música de encerramento. Um Natal muito bom para todo mundo que celebra Natal, um ano maravilhoso, se isso for possível, micelar, anticolapso, renovação. Um beijo. Tchau.